Pensa só. Lá no século XIX, um filósofo alemão chamado Ludwig Feuerbach simplesmente disse que tinha descoberto um segredo profundo, que estava bem debaixo do nosso nariz, no coração da filosofia e da religião, um segredo sobre Deus e, no fundo, sobre nós. E essa é a pergunta bombástica que ele joga na mesa. Uma ideia que vira séculos de pensamento de cabeça para baixo. E é exatamente essa questão que a gente vai investigar agora. Ok, então vamos mergulhar nisso. Para encontrar as pistas, a sacada do Feuerbach foi não olhar para o céu, mas sim para os livros de filosofia e para a história da religião. Ele tinha certeza de que a verdade estava escondida ali. E olha, a chave para a gente decifrar esse mistério todo está aqui, nesta obra de 1843. É nela que Feuerbach mostra o método radical que ele criou para decodificar o que ele via como o código secreto por trás dos nossos ideais mais elevados. E a missão dele já ficava bem clara logo no primeiro princípio do livro. Ele não queria simplesmente destruir a teologia, que é o estudo de Deus. Não. Ele queria transformá-la em antropologia, o estudo do ser humano. A proposta era mostrar que, no fundo, quando a gente fala sobre Deus, a gente está, sem nem perceber, falando de nós mesmos. A primeira grande pista que Feuerbach encontrou veio, olha que interessante, da própria evolução da religião. Ele percebeu uma mudança fascinante que estava acontecendo bem ali na história. Feuerbach encontrou a pista que precisava bem nessa mudança. Ele viu que a teologia antiga se preocupava com um Deus super abstrato, o que ele é em si mesmo, sabe? Mas, com o tempo, especialmente com o protestantismo, o foco mudou. Passou a ser o que Deus é para nós, colocando Cristo, um Deus-homem, no centro de tudo. Era uma humanização de Deus na prática. Então, o ponto crucial é esse. Para Feuerbach, isso não era só uma reforma na igreja. Era quase uma confissão. A religião estava aos poucos revelando seu próprio segredo, que a verdadeira preocupação dela sempre foi, na verdade, a humanidade. Mas a religião era só a primeira parte desse quebra-cabeça. A pista final, a peça que levava direto ao segredo, estava na filosofia mais cabeça da época, a filosofia especulativa, principalmente a de Hegel. Feuerbach enxergava essa filosofia como o último estágio da teologia. Era como se a teologia tivesse sido levada até a sua conclusão mais lógica, onde Deus já não era mais uma pessoa lá no céu, mas sim a própria razão absoluta, um ser puramente de pensamento. E aqui vem o golpe de mestre dele. Feuerbach analisou os atributos desse Deus filosófico: infinito, necessário, universal, imutável, eterno. E aí ele fez a pergunta-chave: o que mais a gente conhece que tem essas qualidades todas? A resposta que ele deu: a nossa própria razão. A lógica dele é a seguinte: quando a gente pensa num ser infinito, na verdade o que a gente está fazendo é pensar na capacidade da nossa própria mente de conceber a ideia de infinito. Quando falamos de verdades eternas e universais, a gente está descrevendo as regras da nossa própria lógica. Basicamente, a gente projeta as qualidades da nossa mente num ser fora da gente. E é isso que nos leva ao clímax da análise do Feuerbach, o momento em que ele vira a mesa de todo o pensamento ocidental, a revelação do grande segredo. Pensa bem, por milênios, o ponto de partida era sempre este. Existe um ser supremo, um sujeito ativo, que pensa, que cria, que age, e nós somos o objeto, a criação dele, totalmente dependentes. E então, a inversão. Feuerbach argumenta que o verdadeiro sujeito somos nós. Nós é que pensamos, sentimos, criamos. E Deus? Deus é o objeto do nosso pensamento. É como se fosse uma tela em branco onde a gente projeta as nossas qualidades mais altas, a nossa essência, só que de um jeito que nos distancia delas. A lógica dele era simples, mas muito poderosa. Aquilo em que a gente coloca nosso foco mais profundo revela nossa própria natureza. É tipo aquele ditado: me diz o que você venera e eu te digo quem você é. Se o nosso objeto mais elevado é um ser de razão e amor infinitos, é porque a razão e o amor são a essência da nossa própria humanidade. E aí pronto, a missão está completa. O segredo é que o estudo de Deus sempre foi, na verdade, um estudo indireto, distanciado do ser humano. A gente pega o que há de melhor em nós, joga isso tudo lá para o céu e depois se ajoelha diante da nossa própria imagem refletida. Certo, o segredo foi revelado. E agora? Para Feuerbach, isso não era um fim,
mas um começo. O começo de uma nova filosofia. A ideia dele não era deixar a humanidade num vazio, sem nada. Pelo contrário, era dar poder à humanidade. Se aquelas qualidades que a gente chama de divinas, a razão, o amor, a justiça, são na verdade nossas, então a gente pode trazê-las de volta para a Terra e usar isso para construir um futuro melhor. E esse é o chamado dele, a convocação para a ação. Chega de pensar em abstrações vazias, distantes da vida. A nova filosofia tem que ser sobre seres humanos reais, de carne e osso, que vivem no mundo material e enfrentam problemas reais. Então, o caminho para essa nova filosofia tem basicamente 3 passos bem claros. Primeiro, reconhecer essa projeção que a gente faz. Segundo, reivindicar essas qualidades como sendo nossas. E terceiro, o mais importante de todos, realizar esses ideais aqui e agora, na nossa sociedade, nas nossas relações, nas nossas vidas. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Feuerbach olhou para a religião e a filosofia da época dele. Mas se a gente olhasse para os deuses que a gente idolatra hoje, sei lá, a tecnologia, o sucesso a qualquer custo, o mercado financeiro, o entretenimento, o que a natureza desses objetos de devoção revela sobre a nossa própria essência hoje? O segredo de Feuerbach, no fim das contas, não é só sobre o passado, é um espelho para o nosso presente.